Bom dia, pessoal. Vamos então à correção da atividade do dia 15, que foi numa terça-feira. Eu vou fazer as duas correções da semana juntas para ficar um vídeo, porque as duas são pouquinhas coisas, ficar um vídeo mais ou menos, né? Não ficar tão curtinho, beleza? Então, 15 foi terça-feira. E aqui a gente ia estudar um pouquinho mais sobre ortografia do LH, NH e CH. Para isso a gente teria que ler o livro da página 198 e depois responder as questões que estão na 198 e na 199. Então, vamos abrir lá o livro. Aqui. Então, se eu não estou enganada, eu já li esse texto com vocês, mas eu vou ler porque ele é bem curtinho, eu vou ler de novo, tá? Então, as palavras com LH, NH e CH. Leia o trecho, é um trecho do livro, tá? A menina do nome enfeitado, de nome enfeitado. Entendi, nha, lhá, nhô, lhô, tem muita palavra que precisa desse H de qualquer jeito. Estou orgulhosa de você. Sem o H, eu teria que ficar orgulhosa. Gulosa? Eu é que sou. Quero comer sua broa de milho. Epa, tá aí o H de novo. Maravilha de menininha, esperta, essa minha sobrinha. O H de novo, tia. Você teria que dizer maravilha e meninina. E eu seria sua sobrinha. Que esquisito. Não tem jeito. Precisamos desse H. Mas uma coisa que ainda não entendi. O que faz o H? O que o H faz no meu nome? Natália. Sem o H e com H, dá no mesmo. Isso é verdade. Foi porque o seu pai quis enfeitar o seu nome. Então, esse é o trecho do livro, né? E aqui daí a gente tem a primeira pergunta. Que personagens dialogam no trecho acima? Então, quais são os personagens? É a tia, que não fala o nome, então a gente vai pôr só tia. E a sobrinha. Vamos pôr. E a sobrinha. B. Qual é o assunto dessa conversa? A utilidade do H. É sobre isso que elas estão conversando, né? A utilidade da letra H. Aí vamos para C e a D. Lembrando que o resto não era para fazer. C e D. O que esse trecho tem a ver com o título do livro? Então aqui tem o título, Menina do Nome Enfeitado. O que esse trecho tem a ver com o título? A pessoa que fez as perguntas e colocou esse trecho aqui no livro, né? Ela pegou exatamente a parte do texto que dá sentido ao nome do texto. Então, qual que é a relação? A relação é que a sobrinha também ela tem o nome enfeitado. A gente não sabe se fala de mais alguém dentro do livro, né? Às vezes pode falar de mais pessoas. Mas aqui, especificamente, a relação é que o nome da sobrinha é enfeitado. Por isso que eles são relacionados. Como que a gente pode escrever? Que relação? O que esse trecho tem a ver com o título do livro? A sobrinha... a sobrinha tem o nome, né? É Natália. Com H, né? O que esse trecho tem a ver? O nome da sobrinha é enfeitado. É enfeitado. Essa é a resposta mais curta pra gente colocar, né? Se vocês colocaram qualquer outra coisa que tenha mais ou menos esse sentido, tá certo, tá? É que eu coloquei assim pra ficar mais curtinho. Se você colocou mais comprido, não tem problema. Só tem que ser alguma coisa que tenha essa ligação entre o nome enfeitado da sobrinha e o título do livro. D. Que palavras do texto são escritas com a letra H? Então, daí aqui a gente vai procurar as palavras, não as sílabas, tá?
Então, primeira palavra com H é orgulhosa. Depois, vamos circular todas, daí a gente vai lá e escreve. Depois, a gente tem milho. Depois, maravilha, menininha, minha sobrinha. Qual mais? Natália não tá escrito com H aqui no caso, então não. É isso aí. Então, primeiro é orgulhosa, segundo milho. Então, vamos lá. Orgulhosa. Milho. Maravilha. Menininha. Minha e sobrinha. Sobrinha. Acho que a gente colocou todos, né? Se por acaso eu deixei passar algum, vocês me lembrem depois, que daí eu coloco no grupo, beleza? Mas eu acho que eu coloquei todos. As de baixo não era pra fazer. Esse verbetezinho é bom vocês terem lido, não lembro se eu comentei na orientação ou não. Vamos ler de novo. A letra H, quando combinada com C, L ou N, forma os grupos CH, LH e NH. Esses grupos representam sons diferentes da letra C, L e N, sem o H. Então, aqui no caso fica xaxexixaxu, lhalililholu, nhanhinhanhu, né? São uns sons meio diferentes. Tirando o CH, que ele é muito parecido com o som do X, os outros dois não tem letras que representam ele. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, chá, é difícil eu saber pelo som se é com X ou com CH. Infelizmente, daí a gente tem que ler bastante e decorar, através da leitura, a escrita dessas palavras. Então, essa daqui é mais difícil. Mas quanto ao NH e ao LH, não tem confusão, porque o som é bem diferente das outras letras do alfabeto. Tá? Bom, finalizando isso, então vocês tinham terminado a atividade do dia 15. Aí, vocês teriam a atividade do dia 18, que era somente a prática de leitura. Então, não tinha outra coisa para fazer, era só ler, gravar um áudio e me mandar. Sem segredo, né? Beleza. Então, aqui eu abri, eu digitalizei as páginas do livro da carta e aqui eu vou ler com vocês, para se caso vocês tiverem dúvida em alguma parte do texto, aí vocês podem acompanhar também, lendo junto comigo ou como queira, tá? Então, isso daqui é uma carta, a carta é essa daqui. E vocês podem ver que é outra língua, né? Não é só uma letra esquisita, é outra língua mesmo. É uma carta enviada de Dom Manuel por Pero Vaz de Caminha em 1º de maio de 1500. Era para ser português. Mas não parece, né? Uma letra bem... Bom, pode ser que seja português, mas parece outra língua. Enfim. Vamos começar. História das cartas. Como será que as pessoas conversavam por escrito antes de inventarem o computador e a internet? Leia um texto sobre isso. Não, eu confundi. Não é uma tradução da carta, né? É só um texto falando sobre carta. Perdão, errei. Mas vamos lá. Aqui, então, vai fazer uma relação de como que as pessoas conversavam antes. Então, antes de existir internet e computador, a comunicação não era como é hoje, que a gente consegue conversar com qualquer um através do WhatsApp, né? Aliás, o WhatsApp é uma novidade, porque mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, o WhatsApp nem existia. Ou se existia, eu pelo menos desconhecia, e a maioria dos brasileiros, porque a gente não utilizava. A internet aqui era um recurso muito caro, geralmente era só em empresas, e o meio de comunicação usado era e-mail,
E os smartphones que a gente tem hoje também não eram comuns na época, então a gente não tinha acesso ao e-mail pelo celular, a gente só conseguia acessar o e-mail através de um computador. Então a gente tinha que ter um computador e internet para conseguir conversar com alguém por meio da internet. Hoje em dia, claro, está tudo mais facilitado. A gente tem internet no celular, e-mail no celular, está tudo no celular e o celular está sempre na nossa mão. Fica bem mais fácil. Mas antes ainda da internet, não tinha como. O jeito que eles tinham para conversar era através de cartas. Essas cartas eram escritas em papel, colocadas no envelopinho, que a gente já conversou sobre os selos que eram colocados. Eu comentei alguma coisa sobre carta com vocês. Então era colocado nesse envelopinho. Vocês já devem ter feito isso como cartinha para o Papai Noel. E essas cartas eram enviadas para os locais onde você queria conversar com aquela pessoa. E demorava dias. Até mesmo dentro do Brasil, vocês podem ver hoje em dia. Quando tem se vocês tiverem alguma coisa para mandar, vocês não, né? No caso, os pais de vocês, se tiverem alguma coisa para mandar, vocês podem notar. Se eles forem mandar, demora no mínimo uns 4 dias para chegar no lugar. E hoje é rápido. Antigamente, era cavalo. Eu falo rindo, mas é verdade. Antes ainda de existir correio, de existir um órgão assim que era para isso, né? As cartas iam a cavalo, a navio. Então, demorava dias, meses para chegar essa carta na pessoa. Então, eles enviavam pelo envelopinho, mandava para a pessoa ia, lia, escrevia outra carta, mandava. Isso demorava, era uma mão de obra para vocês conseguirem se comunicar com alguém. Acontecia, e não era muito raro, de, por exemplo, mandar uma carta para um parente, digamos, a gente tá aqui em São Paulo. Aí digamos que eu não tenho internet e o nosso meio de comunicação ainda é bem ruim. Aí vamos dizer que eu fiquei doente, tô com câncer, faz de conta, tá? É mentira. Tô com câncer e eu quero avisar meu irmão que mora lá no Rio Grande do Norte, que é lá em cima, né? Quero avisar que eu tô muito doente e que a qualquer momento eu vou falecer. Daí eu ia escrever uma carta, mandava falando se quisesse me visitar e dando adeus. E quando chegava essa carta lá pro meu irmão, que tá lá no Ceará, que não é, né? Porque meu irmão mora no Paraná, no Ceará, Rio Grande do Norte, eu falei, né? Então, quando chegava essa carta lá no Rio Grande do Norte, acontecia de já ter falecido. E daí, quando meu irmão ficava sabendo dessa carta, ficava sabendo que eu estava doente, na realidade eu já tinha até falecido. Então, isso era muito comum, porque as cartas demoravam pra caramba, né? Bom, dada essa introdução, vamos começar a leitura. Carta. As cartas são consideradas o meio de comunicação mais antigo do mundo. Não se sabe ao certo quando elas surgiram, mas os reis do Antigo Oriente Médio já escreviam cartas. Pode ser também um dos registros mais antigos. Alguns estudiosos apontam, inclusive, que a carta é a mãe de todos os gêneros textuais, ao lado dos mitos, contos populares e contos populares. Já no Egito, mais de 4.000 anos antes da era cristã, já existiam signaces, mensageiros que levavam recados escritos a pé ou montados em cavalos e camelos. Por isso a fotinha de um camelo. Aqui é um camelo e as pirâmides de Gizé aqui no fundo, no Cairo, no Egito. Mãe de todos é origem, causa, fonte. Continuando, no Brasil, as cartas chegaram junto com os primeiros portugueses. Assim que a esquadra de Cabral aportou, Pero Vaz de Caminha enviou uma correspondência ao rei comunicando o descobrimento de novas terras. O escrito foi levado a Portugal por um dos navios que retornou 10 dias depois. Olha só, foi levado e retornou 10 dias depois. Em 25 de janeiro de 1663, o rei de Portugal nomeou João Cavaleiro Cardoso como correio, o responsável por enviar informações da colônia. Então, é aí que surgiu o nosso correio. Então, ele ficou responsável por enviar informações da colônia, que era o Brasil, para Portugal. Continuando. O primeiro serviço postal, semelhante ao que conhecemos hoje, com pagamento de selos para envio de correspondências,
surgiu na Inglaterra em 1840. Então, o termo correio veio antes do próprio órgão, digamos assim, do tipo de cobrança para mandar informações para outras pessoas. O Brasil foi o segundo país do mundo a utilizar selo, em 1843. Então, a gente foi o segundo. O primeiro foi Inglaterra, tá aqui. Continuando aqui embaixo. Antigamente, a base de comunicações eram cartas. Cartas de amor, cartas oficiais, cartas dramáticas. Depois veio o telefone. Todo mundo se ligava, por mais cara e pior que fosse a ligação. Agora, com a evolução tecnológica, tudo se resolve através do computador. Ó, e esse texto é antigo, né? Vamos ver, disponível, vamos ver se tem informação desse texto. Aqui só tem quando foi acessado em 2017. Então, a gente já está em 2020, então tem 3 anos que foi acessado isso daqui. Mas muito provavelmente isso daqui é mais velho, porque ele está se referindo ao computador. E como eu disse, agora a gente já evoluiu. Tudo não está mais no computador. Claro, o computador também tem acesso, né? Com certeza. Mas o jeito mais fácil hoje que a gente tem de acessar é o celular, que é um mini computador, né? Não deixa de ser. Bom, então aqui a gente finalizou a leitura. Eu espero que vocês tenham acompanhado comigo. Se ficou alguma dúvida em alguma palavra, essa daqui é a mais esquisita, né? Sigminaces. Mas, enfim. É isso. Então, a gente finalizou aqui a leitura. A atividade de hoje de dia 18 era somente leitura. Então, eu vejo vocês amanhã na última atividade do ano. Amanhã é o nosso último dia de aula. E aí, então, a gente conversa melhor, beleza? Um beijo pra vocês. E qualquer dúvida, se houver dúvida, pode mandar mensagem, beleza? Beijão, tchau!